Certo, professora. Eu acho que é o Severino que quer fazer a pergunta dele, ele disse que vai ele mesmo fazer pelo microfone, se ele quiser. Fique à vontade, Severino. Seja bem-vindo. Estão me ouvindo? Sim. Professora, a senhora está me ouvindo? Aqui é o Severino Júnior. Estou. Vou tentar ser rapidinho. Na verdade, eu fiquei... É uma dúvida que eu sempre tenho quando a gente começa os debates, as discussões. Eu não sou da área de psicologia, sou da área de direito. E a minha dúvida é, uma das perguntas que a senhora respondeu, acho que foi 3 perguntas atrás, no fim, a senhora disse que esses conceitos, querendo ou não são fixos, cada um vai adquirindo essas características ao longo do tempo. Eu me expresso hoje de uma forma e amanhã eu posso estar me expressando de outra. Pelo menos eu entendi assim. Ao mesmo tempo que a gente diz isso, é tipo uma liberdade, né? Você não pode ficar preso a esses conceitos, a maior parte desses 4, vamos dizer que a gente, essas 4 definições. Ao mesmo tempo que eu não fico preso, nem ninguém deve me cobrar um comportamento de acordo com um padrão, mas ao mesmo tempo eu não fico vulnerável, porque se eu digo que eu posso mudar a qualquer momento, ou que isso não é estático, eu vou acabar ficando vulnerável porque alguém, sei lá, vai dizer, olha, tu pode mudar a hora que tu quiser, não precisa ser assim. Desculpa, eu entendi assim, já é uma discussão que eu já vim observando que ao mesmo tempo que a gente diz que ninguém deve cobrar um comportamento de alguém, e por outro lado a gente diz que a gente pode assumir posições ao longo da vida, assim, cria uma certa, assim, eu não sei, no final das contas, eu sou o que sou agora, eu vou mudar, então eu posso mudar logo. Sabe, eu não sei se eu estou sendo claro, mas eu sempre tenho essa dúvida. Qualquer coisa eu posso complementar, tá? Se a senhora não está entendendo o que eu perguntei. Eu vou fechar aqui no microfone. Então, a primeira questão, Severina, é que não é a sua identidade de gênero ou a sua orientação sexual não é uma escolha. Então, não é essa questão de, eu sou assim, eu escolhi ser assim, amanhã eu vou escolher outra coisa. É um processo. E, como eu disse no início, é um processo muito particular. O que a gente depreende dessa compreensão é que eu não posso impor ao outro as minhas escolhas, a minha opinião, o meu julgamento de dizer isso é certo, isso é errado, né? O cabelo não pode ser desse jeito, a unha do homem não pode estar pintada, a mulher não pode deixar de se depilar. Essas expectativas sociais que são muitas vezes discutidas como algo super importante e de fato não são muito da individualidade de cada pessoa, né? Quando a gente fez referência, por exemplo, ao feminismo, a luta do feminismo foi para que não houvesse essas imposições. Você quer se depilar, você se depila. Você não quer se depilar, você não se depila. Isso não vai afetar a vida de ninguém, é uma questão muito individual, né? Agora, é diferente se eu estivesse falando de práticas de violência, né? Matar alguém não é um comportamento aceito, né? E isso precisa de uma intervenção social nesse sentido. Agora, escolher como eu quero usar o meu cabelo, isso não afeta a vida de ninguém. É uma questão individual. Agora, quando eu falei do cabelo como escolha, mas eu não falo como escolha a orientação sexual. Ninguém escolhe nascer ou ser hétero, ninguém escolhe ser homossexual ou bissexual, ninguém escolhe a transexualidade, é a condição de cada um, né? E aí isso não pode implicar em julgamentos do outro, em dizer assim, isso é normal ou isso não é normal, porque não seria possível essa classificação em termos de normalidade ou de patologia quando se trata dessa questão da identidade de gênero ou da expressão de gênero ou da orientação sexual, ou mesmo até do sexo biológico, né? Agora, em relação a outra dimensão, né, que é o fato que eu falei da mudança ao longo do tempo. Todos nós mudamos em relação a vários aspectos da nossa vida, mas se mantém uma identidade, uma compreensão de quem nós somos, né? E a gente não precisa ter medo da mudança. A mudança, ela é desejável, né? Ninguém quer ficar estacionado ao longo do tempo. Então, não é para ter medo, assim,
da mudança. A mudança é algo inerente à vida, né? O que eu falei, assim, que pode mudar é porque a nossa compreensão de quem nós somos vai sendo modificada ao longo do tempo. O que é esperado é que quanto mais a gente vai envelhecendo, mais nós vamos compreendendo quem nós somos. E isso pode fazer com que a gente compreenda aspectos da nossa vida, do nosso jeito de viver, do que a gente gosta de fazer, que a gente não compreendia antes, né? Então, é essa tomada de consciência cada vez maior, né, sobre quem nós somos. Isso vai nos dando mais maturidade ao longo do tempo, né? E isso é algo extremamente importante, né? Não sei se eu consegui responder aí as indagações que o Severino trouxe, né? A professora teve um problema com o computador dela, então eu vou fazer a próxima pergunta, tá? Tudo bem. E aí também, gente, avisar para vocês que desse primeiro bloco a gente finaliza com essa última pergunta para a professora dar prosseguimento, para poder dar tempo da gente fazer o debate todo, tá? Então, a Isabelle Vilaça pergunta: professora, sabe-se que o conceito de gênero é construído sob uma perspectiva universal. Então, como que essas classificações de gênero, sexualidade podem ser entendidas nas diversas sociedades, com os marcadores raciais e sociais diferentes? Então, o que a gente vem falando aqui, defendendo, é que não é universal. Primeiro, a vivência é particular, né? É um processo singular, né, de cada um, construindo, né, ao longo da vida uma identidade. Esse é um processo que começa quando a gente nasce. Então, quando a gente fala assim, quando é que começa o desenvolvimento da sexualidade, quando é que termina? Começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre, porque ao longo da vida esse processo ele vai ocorrendo. As vivências vão fazendo a gente atribuir novos significados, novos sentidos, vai apurando a nossa sensibilidade para a compreensão de determinadas situações que antes a gente não compreendia, né? Então, por isso a gente não diz que é universal, no sentido de que, mesmo dentro de uma mesma sociedade, ele é vivido de maneira diferente por diferentes indivíduos, né? Mas, pensando mais macro, nós vamos observar que existem práticas sociais que impactam na construção das identidades de gênero, né, do que é ser homem, do que é ser mulher no mundo. E essa expressão do machismo na sociedade como um fator de organização das relações sexuais, das relações sociais, quer dizer, vai demonstrar muito mais esse processo dessa construção social. E aí isso vai indicar que não é universal. Então, quais são os valores daquele grupo? Quais são as práticas sociais daquele grupo? Isso vai impactar no que é possível para um homem ou para uma mulher numa determinada sociedade. Então, tem alguns grupos sociais que permitem que as mulheres estudem. Tem outros grupos que proíbem que as mulheres estudem, elas não podem ir para a escola, né? Isso impacta no seu processo de desenvolvimento. Por isso, esse conceito de gênero, ele não é universal. Ele é peculiar, né, a esse processo sócio-histórico de construção contínua ao longo do tempo. Quando a gente pensa, por exemplo, que até pouco tempo a mulher não podia ter propriedade, né? Se ela tivesse bem, se ela herdasse bem, se casasse, era o marido que passaria a administrar tudo, né? Não podia ir para a universidade, não podia jogar futebol, não podia andar de calça, não podia dirigir um carro. Então, as mudanças sociais que foram acontecendo ao longo do tempo,
e que permitiram o questionamento dessas proibições, produziu revoluções sociais, né? Hoje, aqui nessa sala de aula, tem várias mulheres, né? Isso era uma coisa impensada há anos atrás, né? Não podia, né? A história mostra que a primeira mulher médica no Brasil teve muita dificuldade de ter clientes, né? Porque eles achavam um absurdo se consultar com uma mulher, né? Como se ela não fosse capaz de exercer a medicina simplesmente por ser mulher. Então, essa compreensão, né, do que pode o homem, do que pode a mulher na sociedade, vai se transformando ao longo do tempo, com transformações bastante radicais, indicando exatamente que não é um conceito universal, que ele está relacionado às culturas, às diferentes práticas sociais, às diferentes concepções, valores, né? Por isso, não é algo dado, né? É algo construído, e como uma construção, pode passar por reconstruções, por ressignificações. Ok? Professora, Sim. eu acabei caindo e fiquei sem acesso às perguntas que estavam aqui anteriormente, mas as próximas, não sei se o Gabriel pode continuar lendo se tiver alguma. Só vou reforçar aqui que o grupo está comentando que está maravilhado com a sua fala. Gabriel, se tiver mais alguma pergunta que eu perdi, porque eu perdi todo, desde a hora que eu escrevi aqui para vocês, eu perdi todo o histórico. Tá bom. Tem uma última, eu acho que não faz sentido a gente deixar passar, né? Então a professora pode responder. A Natasha. Fica um pouco confusa em como uma pessoa não binária pode ser, ao mesmo tempo, uma mulher ou um homem trans. A senhora pode explicar? Então, quando a gente fala do não binário ou do binário, é uma perspectiva de compreensão da sexualidade do gênero. Então, quando a gente tem uma pessoa que ela não se identifica nem como homem ou nem como mulher, né? Aí a gente tem uma identidade de gênero, né? Que a gente chama de agênero, né? A possibilidade de compreensão dessa identidade de gênero só existe quando eu olho esse processo nessa perspectiva não binária. Então, não é que a pessoa, ao mesmo tempo, é uma mulher ou um homem trans, né? Não é isso. Eu posso ter uma pessoa que biologicamente é vista pela sociedade como uma mulher, mas ela tem uma identidade masculina, então, ela tem uma identidade de gênero masculina, e aí ela se identifica como um homem trans, né? Mas ela não é mulher, ela é um homem. A gente fez referência a essa questão de mulher no sentido de destacar que o corpo dela, né, é um corpo que socialmente é identificado como de mulher. Mas ela se vê como mulher, ela se mostra como mulher, e ela deve ser, quer dizer, como homem, e deve ser tratado como homem, né? Ele, né, até o pronome tem que respeitar a identidade de gênero. Então, ele se vê como homem, se mostra como homem, e deve ser tratado como homem. Ok? Ok, professora. Então, acho que agora, se a senhora quiser continuar a sua fala, pode, tá? Isso. Se nós tivermos mais perguntas, vamos deixar para depois, para a professora continuar a segunda parte do trabalho dela, tá bom, gente? Fique à vontade, professora. Ok. Então, o que eu gostaria de falar é um pouco mais sobre o machismo, porque o machismo, ele está na base de todas as violências de gênero, não somente da violência contra a mulher, mas também a violência contra meninas, crianças e adolescentes, a violência contra idosas, a violência contra pessoas LGBTs. É o machismo que sustenta, né, esse conjunto de violências de gênero.
por que que o machismo que sustenta a violência de gênero? Porque a lógica do machismo é de enxergar o outro como objeto. E aí você já classifica o outro como inferior, né, porque ele não tem a mesma dimensão de humanidade que você. Então, você pode fazer com ele o que você quiser, né? Não é um igual seu, né? É uma pessoa que está num nível de inferioridade, é um subcidadão, né? Então, quando a gente avalia como, por exemplo, a violência sexual contra crianças e contra adolescentes está configurada no nosso país como um problema crônico, como um problema, uma violência de repetição, como uma violência que atinge determinados grupos de crianças ou de adolescentes, com recorte de raça, porque a maioria é de negros, né? Isso vai demonstrando o quanto o machismo explica a presença dessa violência na sociedade. E os números são números, assim, sempre assustadores, né? Por exemplo, o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que trouxe uma estatística de 2011 a 2017, mostrou que a grande maioria das violências sexuais foram contra criança e adolescente. Mas, só para pegar o número de criança e adolescente, foram mais de 180 mil notificações, né? Não são de casos que ocorreram, são daqueles casos que foram identificados por um serviço de saúde, porque existe uma subnotificação muito grande, né? Muitos casos não são denunciados, muitas denúncias não vão virar processo, não vai ter uma apuração, e muitas que viram processo não tem uma responsabilização. Quando a gente olha a estatística da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, da mesma forma, são números muito altos. Do Censo SUAS, que é outra política pública que registra também os dados de violência sexual contra criança e adolescente, também os números são muito altos. E a gente tem um problema grave de não ter uma base de dados no país, né, que permita identificar esse fenômeno e avaliá-lo ao longo do tempo, para avaliar as políticas de enfrentamento a ele, né? Então, a gente fica meio às cegas, né? Mas tem essas fontes dispersas aí de dados que já mostram um cenário extremamente preocupante. E quando a gente avalia como acontece a violência, nós vamos identificar, no caso de criança e adolescente, geralmente é um homem, né, e do círculo de convivência daquela criança. Quando a gente identifica em relação à mulher, é o marido, é o ex-marido, é o namorado, é o ex-namorado, né, que é o autor da violência. Quando a gente olha a violência contra idosas, geralmente é um filho do gênero masculino. Então, tem, né, uma relação com o machismo, né? O machismo, ele produz muitas violências, ele mata muitas mulheres todos os dias, né? E a gente só vai conseguir mudar essa realidade quando houver uma abertura maior para a discussão sobre o machismo na sociedade. Hoje, por exemplo, nós temos um governo que criminaliza as discussões de gênero na educação, que acha que elas, né, não são apropriadas, né? Se criou toda uma discussão em termos de algo que se chamou de ideologia de gênero, tentando proibir que as escolas pautassem as discussões sobre sexualidade e gênero, né, que são discussões extremamente importantes para pessoas de todas as idades, né? Mas a gente vive um momento em que se criou muito obstáculo para que isso aconteça no espaço educacional. E isso traz prejuízos muito grandes para o nosso país.
mesmo a gente tendo barrado as iniciativas legislativas, né, mesmo o STF tendo considerado inconstitucional a legislação que traz, né, essa coisa da proibição da discussão dos temas de sexualidade e gênero, se criou uma divisão no país, né, com pessoas que fazem uma defesa insana, né, desse posicionamento, ou que ataca professores, que ameaça, que amedronta educadores que vinham fazendo esse trabalho, ou mesmo que poderiam vir a fazer esse tipo de trabalho no ambiente escolar, né? E isso é muito difícil, né? Assim, é muito triste, porque vai criar uma dificuldade maior para a superação desse paradigma, né, que marca muito o desenvolvimento desse processo, né, que é o machismo, que marca muito o desenvolvimento das pessoas, e que cria, né, esse ambiente favorável à produção da violência de gênero. Né, felizmente, né, existe a possibilidade da resistência, do movimento de resistência, e existem muitos grupos que produzem materiais pedagógicos interessantes, que estão disponíveis aí nas redes, na internet, vídeos, cartilhas, cursos online, que ajudam aqueles educadores que querem se apropriar do assunto a fazer um trabalho nesse sentido, né? Eu citaria, por exemplo, o Instituto Promundo, do Rio de Janeiro, que trabalha muito com meninos, né? Essa questão da masculinidade, a discussão sobre masculinidade. O Instituto Papai, de Recife, que também trabalha com meninos, né? Uma outra ONG é Ecos, Comunicação e Sexualidade, que trabalha com meninas. Existe vários outros, né, movimentos, organizações que estão voltados para essa temática, produzindo material, produzindo subsídios importantes para que aqueles educadores que desejem, né, tenham recursos disponíveis aí para utilizar nos espaços pedagógicos. Mas eu acho que a gente precisa pautar essa discussão desde a universidade, no processo de formação de professores, na preparação dos profissionais que vão para o mercado de trabalho, nas diversas profissões, para que eles possam compreender, né, a questão da sexualidade, do gênero, e adotar posturas diferentes, né, das que a gente observa hoje, que são muito marcadas pelo desrespeito, pela objetificação do corpo das mulheres, e por posturas e falas que referendam o machismo. Então, acho que a gente precisa ampliar a compreensão e precisa fazer essa associação entre, por exemplo, o crescimento do feminicídio com o machismo, entre a presença de muitos casos de violência sexual contra criança e adolescente e o machismo, né, entre a presença de redes de exploração sexual e o machismo, e mesmo a questão da impunidade, porque a responsabilização penal, ela é mínima, ela raramente acontece, né, porque o sistema de justiça, ele tem um modo muito masculino de funcionar, muito machista, né, que desqualifica as mulheres e os discursos, as posições, as demandas que vêm, né, do feminino, e aí não somente algo restrito às mulheres, mas do feminino. E aí, nesse processo de enfrentamento, é importante que a gente compreenda que desde a educação infantil é possível falar de sexualidade. E que a gente tem que aprender a falar de sexualidade. O que as crianças perguntam é porque elas querem a resposta e é necessário que a resposta seja dada.
uma resposta honesta, uma resposta qualificada. Isso não significa antecipar as coisas, né? Porque se surge a pergunta, é porque já há alguma reflexão. E se ela faz a pergunta, é porque ela está, né, necessitando de orientação em relação àquilo que ela está perguntando. Com a discussão da ideologia de gênero, que é algo que vem do movimento religioso, né, surge na Igreja Católica, mas foi muito apropriado por, né, alguns movimentos evangélicos, e se fez um uso político disso muito intenso, se criou essa ideia de que não se pode falar de sexo para criança. Que falar de sexo para criança é fazer com que ela queira antecipar vivências que não são para crianças, vivências de sexualidade que não são para criança. Mas a situação é exatamente o oposto. Quanto mais acesso à informação sobre sexualidade uma criança ou uma adolescente tem, mais essa criança, esse adolescente vai se autoproteger contra a violência sexual, mais tempo, mais ela vai adiar o início da atividade sexual, porque ela recebeu orientações que a fazem ter mais segurança para fazer as suas escolhas e para dizer não. Para saber que ela pode dizer não, para ter força para dizer não. Então, acho que essa é uma medida, em termos de políticas públicas, que é assim, extremamente necessária para que a gente mude esse cenário de violência sexual, que é muito intenso, não só no nosso país, isso é no mundo inteiro, mas que no nosso país é muito presente, né? E principalmente com cada vez mais, né, um número maior de crianças sendo vítima da violência sexual. E cada vez mais numa idade mais nova, né, numa idade menor, né, de bebês, crianças de 1 a 5 anos, né, na faixa etária da infância, predomina essa faixa de 1 a 5 anos como as principais vítimas da violência sexual. E, por outro lado, o que é que o machismo faz, né? Cria uma série de explicações para essa violência que justificam a violência socialmente e que acabam sustentando a presença desse fenômeno na sociedade, né? Culpabilizando as vítimas, né? Dizendo, não, é porque ela seduziu, não é porque ela estava com tal roupa, não é porque ela estava em tal lugar, não é porque ela bebeu, mas são explicações que não têm um nexo com a violência, elas só servem para sustentar a presença desse fenômeno na sociedade. Então, é necessário que a gente estude mais sobre sexualidade e gênero, que a gente converse mais sobre o assunto e que a gente trabalhe de uma forma séria, tanto pensando nessa formação que a universidade oferece, quanto pensando na educação básica, né? Não existe só essa possibilidade, né, da inserção a partir da educação, mas é um lugar importante para isso. A gente tem outros problemas de outras intervenções sociais que produzem ou que dão uma difusão para o machismo, né? A mídia, a forma como a mulher é retratada nos comerciais, na televisão, muitas vezes até no cinema, mas, assim, se a gente produz uma consciência crítica, uma capacidade de análise, né, as pessoas não vão consumir esses produtos que elas consideram que não são politicamente corretos, elas vão fazer o filtro, né? Então, por isso, eu entendo que o ambiente educacional é um espaço privilegiado para esse tipo de trabalho. Por isso, eu acho que a gente tem que cada vez mais defender que nesses espaços se trabalhe esses temas. É um desafio grande, porque se a gente pensar na universidade, a UFAM, né, falando da nossa instituição, nós temos muitos problemas em relação a isso. São muitas denúncias de assédio entre professor e aluno, de várias formas aí de violência de gênero, até mesmo de estupro, né? Já
ocorreram casos assim, quando você vai discutir, as pessoas falam, não, isso não existe, esse problema não acontece aqui, né? Isso é besteira, para que esse assunto, né? E acha que é um problema dos outros, mas não é um problema da universidade. E é um problema da universidade, tanto em criar um espaço que seja um espaço que promova a equidade de gênero, que nas relações que são construídas, né, dentro do ambiente educacional, que se discuta e se leve a sério, né, essas discussões, porque as pessoas precisam assumir responsabilidades, né, como também construir processos de funcionamento, processos institucionais que sejam promotores dessa equidade, né. Por um lado, não permitir que a violência de gênero aconteça, mas, por outro lado, ter uma intervenção afirmativa que promova essa equidade de gênero. A gente não pode permitir, por exemplo, casos que aconteceram recentemente. Uma aluna trans entrou num determinado curso, sofreu uma violência extrema ali, ela desistiu do curso, ela abandonou a universidade, né? E isso é responsabilidade da universidade. A universidade não pode achar que não tem nada a ver com isso, né? Então, a gente tem que começar na universidade essa discussão, a gente tem que espraiar esse debate por todos os cursos, né? Às vezes, quando a gente faz debate dessa natureza, os cursos da área das ciências sociais, ciências humanas, têm mais interesse, mas é um curso que deve interessar a todas as áreas do conhecimento, porque em todo lugar que houver gente, né, vai ter discussão de gênero que interessa, vai ser necessário pensar nas questões de gênero, porque elas dizem respeito a todos nós, né, e é uma responsabilidade coletiva fazer o enfrentamento delas. Bom, podemos fazer mais uma rodada aí de diálogos sobre essas ideias? Podemos, professora. Pelo que a gente está percebendo aqui, a gente vai acabar chamando a senhora para conversar de novo, porque está todo mundo animado com o conteúdo. Muitos dos estudantes e das estudantes do observatório fazem PIBIC na área de gênero, né, e TCC, e também na área de sexualidade, então eles têm bastante interesse na área. É uma das demandas bem grandes do grupo. Bom, o que nós temos de pergunta? A Alessandra Vilin quer fazer uma pergunta e pode usar o microfone. Fique à vontade, querida. Olá, boa noite. A minha pergunta é sobre como abordar essa discussão de gênero nos espaços educacionais. Eu sou professora de inglês, comecei recentemente, me formei ano passado na UFAM, e eu queria, na verdade, pedir um conselho, né? A senhora já é professora há muito tempo, e eu já tentei abordar essas discussões nos espaços em que eu trabalho com crianças, e eu queria falar sobre isso, sobre machismo, sobre equidade e tudo mais com as crianças, de uma forma muito didática e nada muito agressivo. Mas a coordenação no lugar onde eu trabalho achou melhor não falar sobre, né? E assim, eu fiquei pensando, como é que eu vou apresentar esse tipo de discussão sem ser taxada como agressiva, entendeu? Como, na verdade, eu só quero abrir aí esse espaço, essas possibilidades para as crianças se informarem. A senhora me tem algum conselho, assim, sobre como abordar esses títulos aí? Então, acho que até 2014 era mais fácil. Depois que se começou a discutir essa questão da ideologia de gênero e criar essa resistência de alguns grupos, né, esse tema ficou mais difícil. Mas a gente tem encontrado algumas saídas, assim. O que a gente tem... Porque antes era mais fácil no sentido de que a gente apresentava a proposta e as pessoas começavam a compreender, falar, isso é interessante, eu quero saber mais,
e você tinha um ambiente mais receptivo a essas propostas, né? Eu sempre trabalhei com escolas e já fiz muitas oficinas em escolas, e assim, era muito mais fácil do que a gente passou a enfrentar a partir de 2014. Mas, hoje, como é que a gente tem trabalhado? Primeiro, a gente trabalha com a direção da escola, com os professores. E sensibiliza para que esses professores entendam que o assunto é importante, para que haja aquela grupo, né, de educadores ali, compre aquela ideia. E aí, depois, a gente vai trabalhar com as famílias. Porque se você trabalha direto com os estudantes, às vezes dá uma confusão muito grande. Aí, então, primeiro vai com... Depois que trabalhou com a equipe da escola, aí vai com as famílias. E aí apresenta toda uma proposta, faz um trabalho, né, bem fundamentado, aí depois é que você chega nas crianças. Porque com o clima que se criou de uma adversidade tão grande a esse tipo de discussão, você tem que ter esse apoio maior para poder desenvolver um trabalho, assim, como uma iniciativa pessoal numa instituição de ensino. Tem sido esse o percurso que a gente tem utilizado. Né? Recentemente, nós fizemos um projeto de extensão numa escola, e para iniciar a discussão, eles queriam primeiro escutar um advogado. Aí a gente chamou alguém da OAB, que era da Comissão de Diversidade, para dizer assim, não estaremos cometendo um crime se a gente falar sobre isso na escola. Aí, dada a autorização por um advogado, aí a discussão começou. Mas a gente só conseguiu ter o espaço na escola, porque primeiro a gente propôs discutir o tema da inclusão. Então, foi via a discussão de inclusão é que a gente vai chegando no tema da sexualidade para mostrar o tanto de exclusão que se promove, o tanto de sofrimento e de violência que se promove em função das questões de gênero. Entendo. Então, eu preciso procurar um advogado? Não, é esse convencimento dos pares, né? Eu entendo. É o convencimento dos pares primeiro para você ter apoio. Entendo, muito Porque obrigada. se a pessoa vai sozinha, assim, muitas vezes o retorno não vai ser positivo, né? Sim. Muito obrigada. Lissandra, te agradeço pela contribuição, a pergunta é muito pertinente, é uma dificuldade que a gente encontra, eu como professora na Faculdade de Direito também, para falar em alguns momentos, é uma dificuldade de falar sobre essas temáticas, especialmente agora, nesse momento em que a gente tem essa reviravolta de conservadorismo excessivo, que é aliado a movimentos neopentecostais, enfim, não quero demonizar nenhuma religião, assim como não quero que nenhuma religião demonize aquilo que a gente faz. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de aceitação, porque a própria perspectiva de Estado laico, ela é completamente corrompida dentro desse sistema que a gente tem vivido nos últimos anos. Então, a nossa estrutura social, ela vem desenvolvendo um conservadorismo tão grande, esses movimentos de ultradireita, né, movimentos que são extremamente intolerantes, preconceituosos. Então, eles trazem, guardam uma relação muito, muito peculiar com conceitos que vêm da religião e que afetam imensamente o Estado. E se nós formos, aí eu vou furar aqui a fila, professora, e vou pedir para a senhora me ajudar também a compreender esse ponto de vista, né, desse processo do Brasil entrar numa aversão completa a todos os pensamentos progressistas. Eu lembro que quando começou a aumentar muito grande essa característica que alguns chamam de fascismo, né, que é uma intolerância completa aos diferentes, né? Eu me lembro que a gente chegou a perguntar o que será que pode ter sido a gota d'água para que isso transbordasse da maneira que transbordou. O que será que pode ter sido o estopim para que a sociedade se voltasse toda contra todos os progressistas? Por que isso pode ter gerado?
E aí eu me questionava com algumas amigas de movimento feminista, quando trabalhei no Mato Grosso do Sul, quando estava em Curitiba, quando trabalhei em Curitiba. Então eu sempre perguntava, e uma coisa que vinha muito entre a gente era que nem esquerda, nem direita, nenhum posicionamento político está apto para lidar com gênero. É mexer numa estrutura que é muito mais profunda do que ideologias políticas ou do que ideias políticas, que está muito mais enraizado na nossa cultura, que é a ideia do machismo, né, que você mencionou. Então, para muitas de nós, nas nossas discussões, o momento em que não foi possível mais tolerar os progressos consequentes da Constituição de 88, que a gente vem desde o final dos anos 80, início dos anos 90, os movimentos sociais ganhando força, a redemocratização do Brasil, um maior diálogo entre esses movimentos sociais e o parlamento, e o executivo, presença dessas pessoas em comitês e comissões para a elaboração de políticas públicas. Então, a gente tem um processo de progressismo mesmo, que a gente vê que vem crescendo, e a gente tinha uma esperança enorme, né, pelo menos na época em que eu comecei a estudar o direito na pesquisa, a gente tinha uma esperança enorme de que a gente avançasse mais ainda do que a Constituição de 88. E aí as pautas de gênero começaram a incomodar muito, né, as pautas relacionadas a gênero, a discussão do que seria o machismo, a cultura patriarcal, e isso afeta não só aqueles que têm uma ideia conservadora, de direita, enfim, um alinhamento político, mas dentro das próprias pessoas que se julgam progressistas e de esquerda, nós temos uma dificuldade imensa de tratar da questão de gênero, da equidade de gênero e da questão de sexualidade, para colegas nossos que estão ali na luta diária por justiça social, mas que não conseguem lidar com a questão das identidades. Se a senhora puder conversar um pouco com a gente sobre isso, eu lhe agradeço. Sim. Então, de fato, essa questão da equidade de gênero não é algo que a gente tivesse consolidado, né? Ficou muito mais numa discussão no âmbito do discurso, né? Do que de uma consolidação em termos de atitudes, comportamentos, né? Recentemente eu li uma pesquisa interessante que mostrava, a pesquisa buscava avaliar as atitudes, né? Então, assim, mesmo aquelas pessoas que tinham um discurso muito mais coerente com a perspectiva da equidade de gênero, na hora que você ia identificar comportamentos delas, elas tinham comportamentos que as contradiziam, né? Tipo, você olha o celular do seu parceiro escondido para ver se ele está, né, fazendo alguma coisa que você não quer que ele faça. E a pessoa, olha, eu sou capaz de fazer isso, né? Então, a diferença estava muito, naquele grupo pesquisado, né? Estava muito mais no jeito de falar, no discurso que se tinha, do que nos comportamentos. Só dei um exemplo, tinha outras coisas. Mas não estava consolidada essa conquista ainda, né? Tanto que, às vezes, em espaços como a universidade, os sindicatos, né? Você vê muito essa expressão do machismo, muito forte ainda. Mas esse pânico que se construiu em relação a essa pauta não foi algo que aconteceu somente no Brasil. Em outros países passaram por processos bem semelhantes ao nosso, né? De um uso político dessa ideia de que precisamos defender a família, precisamos proteger as criancinhas, e esse povo é mau, né, são monstros, assim, vai se construindo toda uma retórica que produz divisões e que cria muita dificuldade para o diálogo. Às vezes você vê relatos de pessoas que falam que dentro da sua família elas não conseguem conversar sobre esses assuntos porque logo já o clima esquenta e já não se tem nenhum nível de entendimento, né? Porque
se estabelece exatamente esses confrontos, né, como se fossem coisas que não podem ser questionadas, e aí você já desqualifica o outro, diz, ó, nem converse com ele, nem escute essa pessoa que pensa desse jeito, porque ela vai ameaçar nisso daqui que é essencial, que é, por exemplo, o respeito à família, né? Esses dias uma pessoa da minha família estava comentando que ela votou no Bolsonaro, estava decepcionada, e, mas ele falava em defesa da família, né? Aí outra pessoa comentou, uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que se faz. Mas demorou esse tempo todo para ela poder ter essa compreensão, né, de que o discurso de defesa da família era um papo furado, né? Para um uso político mesmo dessa mobilização. E aí você mobiliza a pessoa em algo que para ela é inegociável e que ela é capaz de se colocar em risco para defender aquele princípio, né? Então, a gente cria uma dificuldade porque você não tem o espaço do debate. Você não tem como debater ideias, argumentos, com esse tipo de situação que se estabelece. E impossibilitado o diálogo, a gente fica paralisado, né? Parece que você não sai daquele lugar, né? Hoje, eu estou num conselho de direitos, eu sou presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que está localizado no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e que tem a responsabilidade, é um conselho paritário, né, metade dos integrantes são representantes dos ministérios do governo federal, e metade representantes da sociedade civil, né? E é impressionante como esses representantes do governo federal, eles não trazem nenhuma discussão de conceitos, de propostas, né? O que está ali colocado é mais assim, temos que defender o nosso grupo. E quando se colocam discussões, e que aí não tem os argumentos para discussão, aí se parte para a violência. Aí se tenta utilizar recursos, né, da violência, porque, de fato, não tem como ter nenhum diálogo com essas pessoas. Inclusive, agora, né, esse mês de maio, tem o 18 de maio, que é o dia de luta contra a violência sexual contra criança e adolescente. O governo, como não quer discutir sobre sexualidade na infância, ele criou uma outra campanha, um outro movimento, que eles chamam de Maio Laranja. Que é o Maio Laranja, você fala sobre pedofilia, você fala sobre prostituição infantil, você fala sobre prevenção de gravidez na adolescência, mas não pode falar de gênero, não pode falar de sexualidade na infância, não pode falar de direitos sexuais. Então, são abordagens que tentam despolitizar as discussões e que tentam tirar toda essa carga que eles colocam, né, de assuntos que ameaçam a moralidade, né? Então, isso tem acontecido no nosso país, mas tem acontecido em outros países, utilizando os mesmos recursos, né? As mesmas formas de movimentar os diferentes grupos, né? E acho que a gente ainda está longe de fazer um enfrentamento no sentido de produção de uma unidade maior para desarticulação desse modo de funcionamento. E qualquer transformação exigiria uma reflexão muito maior em relação às nossas contradições, né? Como você falou, né, a luta, né, do feminismo, uma luta extremamente importante, produziu muitos ganhos, muitas conquistas, mas com muitos desafios em relação a essa concretização dos direitos,
né? Nós ainda temos desigualdade salarial, nós ainda temos um índice de feminicídio muito alto, nós ainda temos várias violências de gênero que são decorrentes do machismo. E muita incompreensão do que sustenta esses problemas sociais, né? Mesmo no meio de instituições que são consideradas progressistas, mesmo no interior, por exemplo, da universidade. Na universidade, nós iniciamos uma discussão em 2016 de uma política de equidade de gênero. A política foi aprovada no final, 2 anos depois, né, no final de 2018, mas foi uma verdadeira sessão de tortura para essa aprovação, porque normalmente, isso no Consune, né, normalmente as pautas são, você apresenta o relatório, lê o relatório, as pessoas votam o relatório. Eu era a relatora dessa proposta, eu não conseguia ler a proposta, porque as pessoas interrompiam, estavam indignadas, e demorou, assim, em torno de umas 3 horas, para que aquele coletivo me autorizasse a fazer o que seria natural ser feito em qualquer outra pauta a ser discutida no Consune, com a expressão de que aquele assunto era um assunto ameaçador, né? Que aquele assunto poderia colocar em risco questões que para eles eram tidas como questões muito importantes, né? Então, assim, isso mostra que essa conquista, que está muito marcada em documentos, em políticas públicas, em legislações, ela ainda está muito longe quando a gente pensa na forma como as pessoas se relacionam, na forma como as famílias se organizam, na forma como a instituição pensa o seu modo de funcionamento, né? Então, são muitos desafios ainda para transformar isso em uma realidade para aproximar do cotidiano das pessoas. E isso deve acontecer com todos os grupos sociais, né? Não adianta a gente pensar que só com as pessoas mais escolarizadas que a gente teria essa possibilidade, porque nível de escolaridade não tem nada a ver com a consciência em relação à equidade de gênero, né? Isso tá na base dessa compreensão de humanidade, assim, de que eu sou humano, o outro é humano, tem os mesmos direitos que eu, desse exercício de empatia, né? Então, acho que a gente tem ainda muito chão pela frente para poder conseguir avançar mais nessas transformações que sejam, que demonstrem, né, que existe um tratamento equitativo e igualitário entre homens e mulheres. Professora, eu acho que tem a última pergunta, não tivemos ainda outra, né? Então, acho que a gente já vai caminhando para o final. E a última pergunta é da Marcélia, ela faz um relato que é muito comum, acho que todo mundo já teve uma experiência assim. Ela diz: eu tenho uma pessoa que é mulher, próxima do meu ciclo de amizade, que me disse uma vez, em uma discussão sobre feminismo, que tentou ajudar uma mulher que estava sendo agredida pelo marido, mas que esta mulher que estava sendo agredida disse para ela não se intrometer, e me disse que a mulher não queria ser ajudada. Então, a pergunta central: o que eu posso fazer para esclarecer essa situação e dizer para ela continuar ajudando, e continuar ajudando, né? Eu creio que é uma pergunta que passa pela cabeça de muitos de nós, né? Eu também já passei por essa situação, de tentar ajudar amigas e ser repreendida porque ali não estava acontecendo uma situação abusiva e também não estava acontecendo uma situação ruim, que isso era um conceito criado pela nossa cabeça, para aceitar. E muitas pessoas acabam justificando: então deixa padecer porque merece. Mas o que acontece de fato com uma mulher para ela defender o agressor, para que ela não queira denunciar, por exemplo? Então, uma primeira questão é que
só esse recurso da judicialização, ele não é suficiente para dar conta da complexidade que são essas situações de relações abusivas. A outra questão importante da gente entender é que existe aí toda uma dimensão subjetiva que eu preciso ter um imenso respeito em relação ao outro, ao que ele pode, ao que ele dá conta de fazer, e me colocar à disposição para ajudar, mas Claro. sem julgamento, Isso. mas sem uma intervenção que fala assim, eu sei o que é melhor para você. Porque cada um tem que ter sua autonomia respeitada, né? E o fato de você estar ali disponível é uma forma de ajudar, mas não significa que você tem que decidir pela outra pessoa, porque senão você também vai estar fazendo uma violência em relação a ela, né? Quando a gente pensa nessas situações, é importante a gente entender que é muito difícil perceber uma situação de violência, você estando envolvida nela, né? Demora um tempo, e é o tempo de cada um. Tem pessoas que vão perceber mais rapidamente, tem outras que vão levar anos para perceber, às vezes termina um relacionamento, lá na frente é que ela vai, é aquilo que eu vivi, é aí que ela vai elaborar aquela situação que ela vivenciou. É o tempo de cada um, né? O importante é que essa pessoa conte com uma rede de apoio para ajudá-la, para fortalecê-la, para ela cada vez mais, né, ter a condição de compreensão do que ela está vivendo. Tem pessoas que vão compreender, mas elas não se sentem fortes o suficiente para sair daquela relação. Tem outras que não saem porque ainda não compreenderam mesmo, né, porque ainda não chegou àquela compreensão de que dominação está acontecendo ali, né, de qual é, de fato, a postura do parceiro ou da parceira, né, mas é uma questão de processo. O que a gente tem que fazer para ajudar é estar por perto, né, é não se distanciar, porque assim, não fez o que eu quero, então não vou ajudar, não vou fazer mais nada. Não, estar acessível e disponível para colaborar, e procurar envolver com outros grupos, com outras situações que possam ajudar a pessoa a elaborar um pouco melhor as vivências dela, né. Quando a pessoa decide que quer ajuda, aí é oferecer de maneira mais incisiva, né? Mas, muitas vezes, para que essa elaboração aconteça, vai passar um tempo, e às vezes é um tempo que quem está percebendo fica angustiado, né? Mas é o tempo de cada um, e a gente precisa ter um respeito em relação a essas questões. No âmbito da psicologia tem uma discussão muito grande sobre isso, porque a orientação que vem da justiça, assim, você teve contato com casos de violência, denuncie sempre. Mesmo se a pessoa não quiser, você tem que denunciar por ela, né? Eu sou completamente contra esse tipo de orientação, porque eu acho que você precisa trabalhar, né, com aquela pessoa para que ela possa tomar essa decisão, e não você achar que pode decidir por ela, né? É angustiante isso, mas é uma forma respeitosa de lidar com o outro. Sim. E com o que o outro é capaz de fazer, né? Sim. Professora, se a senhora quiser falar alguma coisa para finalizar, fique à vontade. Depois eu faço um comentário no final e encerramento. Então, esse é um tema bastante amplo, eu fiquei pensando no que falar, quais seriam os temas mais importantes. Tem muitas outras coisas que a gente pode discutir, pensar sobre gênero. É um tema muito rico, né? Eu quis trazer algumas ideias que eu acho importantes e que podem ter relação com as atividades que o observatório faz, né?
Mas a intenção foi mais problematizar do que trazer respostas prontas, né? Mas é pensar junto, porque acho que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, né? Muito trabalho pessoal, né, de compreensão do tema, mas também muito trabalho coletivo, muito trabalho político. Acho que é muito importante que essas discussões elas estejam presentes no trabalho acadêmico que a gente faz, né? Assim, de uma epistemologia que seja feminista, numa epistemologia que valorize o outro, que valorize a participação, que entenda que todo ato é um ato político. Então, a forma como eu organizo um projeto de extensão, um projeto de pesquisa, como eu incluo as pessoas nessas atividades, a forma como eu organizo as minhas aulas, né? Tudo isso tem a ver com escolhas políticas e que essas escolhas possam cada vez mais ser escolhas de respeito ao outro, né? De respeito à singularidade do outro, né? De um exercício de não julgamento, de não cobrança em relação a uma normalização, né, porque não existe o normal, né, e que as pessoas tenham esse espaço de inovar, de questionar, de transgredir, né, mas principalmente de serem elas mesmas, né, de poderem ser elas mesmas e se manifestarem, se expressarem como elas desejam, de uma forma que as façam felizes. É isso. Professora, eu agradeço imensamente em nome do Observatório de Direito Socioambiental e Direitos Humanos na Amazônia. Foi extremamente produtivo, certeza que nós teremos outros debates como esse. Agradeço também a todas e todos que estiveram presentes, que participaram, os alunos e alunas do Observatório, que participaram com perguntas. A professora Jocélia está aqui também, minha mãe. Acho que a professora Ivânia também, né? A Alessandra também, que é professora, que fez a pergunta. Muito obrigada, gente. Natasha está agradecendo, que foi incrível. Natasha me orientando de Bibi, que trabalha violência contra a mulher. O Igozani também agradecendo aqui, aluno do nosso mestrado, é juiz de direito do trabalho. Está aqui também debatendo esses temas de direitos humanos. O Tiago também. Tiago é aluno da especialização, provavelmente será nosso servidor, lá na FD, quem sabe. Raquel, Thaís, muito obrigada, gente. Foi maravilhoso. Eu espero que a gente possa, as séries também falando aqui, todas elas trabalham, professora, questões de gênero, estão todas empolgadíssimas com o tema. Espero que nós, no direito, possamos fazer uma geração bacana que consiga discutir que esse judiciário, essa é a minha esperança, né? Minha esperança, a minha revolução é pelo conhecimento e pelo esclarecimento, né? Pela consciência. Então, eu acredito que dentro dos espaços da academia a gente forma as pessoas que vão estar no judiciário daqui a 10 anos e que vão estar pegando os casos para olhar e analisar e vão ter uma perspectiva muito mais plural e muito mais inclusiva do que nós temos hoje. Essa é a esperança que eu tenho. Sim. É isso, gente. Muito obrigada a todo mundo. Um grande abraço. E a gente vai disponibilizar no canal do YouTube, vai disponibilizar partes no Instagram. Tem uma equipe aí de alunos e alunas que estão me ajudando nesse processo e a gente vai publicizar essas informações que são extremamente importantes. Já chega de fake news pela internet, pelo YouTube, né? Então, agora vamos colocar, vamos ocupar esses espaços. Eu acho que é extremamente importante a gente ocupar esses espaços para espalhar um pouco de esclarecimento, um pouco de lucidez pelas pessoas, por aquilo que a gente vem fazendo. Nos aproximar de novo do público, das pessoas que estão ali na vivência empírica, né, da vida cotidiana. Acho que a academia precisa dessa aproximação com muita urgência. E é isso, minha gente. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, professora. Tchau, gente. Um grande abraço.